Bom dia, a graça e a paz esteja com você. Em mais uma manhã de privilégio, de vida, saúde, alegria. E mais uma manhã em que nós podemos estar novamente nos declinando sobre a palavra. Seja bem-vindo a esta devocional. Nós temos já há um bom tempo, toda manhã, temos tido pessoas que entram nas redes sociais da Igreja Monte Gileade, pastores, líderes, homens e mulheres que são convidados para estar declinando um tempo de palavra a mim e a você, que entramos toda manhã, que estamos aqui toda manhã, ouvindo. E como tem sido gostoso ver Deus falar, ver Deus se mover, através de homens e mulheres, que são pessoas que buscam, que estudam. Eu falei na outra devocional que eu faria uma sequência sobre a palavra. Eu falei sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16. Que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu comecei a falar sobre a importância da palavra, mas eu disse então que não dava para terminar, porque é um pequeno tempo que a gente tem. Eu falei que eu voltaria. Eu estou exatamente no mesmo lugar. A única diferença é que agora eu tenho a companhia dessa plantinha linda, maravilhosa. Coloquei ela bem pertinho de mim para dar uma alegria ainda maior para você, de olhar o verde e saber aquilo que o Papai do Céu faz de tão lindo em toda a sua criação para nós. Por que então, amados, termos esse conhecimento da palavra conforme eu havia falado, né? Por que é necessário termos estrutura, sermos fundamentados? Eu já citei que é necessário ter coração sábio, é necessário para que nós possamos experimentar paz e descanso, é necessário para podermos aplicar a palavra de Deus à nossa vida diária, é necessário porque nós necessitamos fazer discípulos. E ninguém fala aquilo que não tem, nós não somos lata vazias. Ensinar aos outros que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas precisam saber o Deus a quem nós servimos. As pessoas precisam saber que as Escrituras são a verdade, ela é a verdade. As pessoas precisam ser levadas a um entendimento e a uma compreensão. Eu preciso ter argumentos para poder responder, conforme o apóstolo Pedro também nos fala, responder à esperança, responder à vida que está em mim, responder às pessoas, a fé que eu tenho. E tudo isso só me é possível pela palavra. Não tem vida sem Bíblia. Não tem vida sem conhecimento da palavra. O que vai ter é religião. Eu saio de uma igreja e vou para outra. Não existe conversão, arrependimento genuíno sem palavra, sem Bíblia. Não tem, querido. Por isso que eu preciso ser uma pessoa que eu me declino sobre a palavra, eu leio a palavra, eu estudo a palavra. Eu preciso usar a palavra para vários motivos e várias razões na minha vida. Eu não vou saber se eu estou sendo enganado na minha fé ou não,
se o que estão me ensinando é bíblico ou não, se as doutrinas que estão colocando para dentro da minha vida é genuína ou não, se eu não conhecer. Eu vou ouvir, vou digerir aquilo, vou engolir aquilo, mas não tenho condições de julgar aquilo, não o profeta, mas o que estão se falando, os ensinos que estão dando. E quando eu falo de profeta, eu não falo daquele que diz assim, diz o Senhor. Não é nesse sentido de profecia, é no sentido de profecia bíblica, no sentido de doutrinas bíblicas. A palavra de Deus mesmo, ela fala que nos últimos tempos, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Como eu sei, em meio a tantas coisas que estão se falando, há tantas mensagens que vêm de enxurrada, principalmente na internet, como serei eu conhecedor ou não do que é ou do que deixa de ser, se eu não conheço a palavra, se eu não entendo a palavra, então eu preciso conhecer para saber o que é certo e o que é errado. Providenciar reprovação, definindo aquilo que é errado. Isso aqui não é no sentido de julgamento, mas no sentido de trazer para perto. É aquilo que a palavra de Deus fala, é a palavra exortação. Ela, durante muito tempo, ela foi usada de forma errada, porque foi usada de forma de expelir. E não é bem assim. É para trazer para perto, não é para expelir. Exortar não significa quebrar o outro no meio, destruir o outro. Pelo contrário, é trazer para perto. É quando eu sou o cordão de 3 dobras na vida de alguém. É quando eu faço aquilo que a palavra de Deus me diz, que eu tenho uma capacidade maior do que aquele que está carecendo do meu amor, da minha, vamos dizer assim, da minha maternidade ou paternidade, abraçar essa pessoa, ensinar e trazê-la para perto, não expelir. Exortação não significa mandar embora, significa trazer. Mas como farei eu isto se eu não tenho nem para mim? Outra coisa é providenciar reprovação, né? Definir aquilo que é errado. Já acabei de falar isso agora, né? Desculpa aí. Instruir na justiça, aplicando a verdade às circunstâncias da vida. Eu já falei isso na outra vez, mas vou repetir isso novamente. Instruir na justiça, aplicando a verdade às circunstâncias da vida. Elas vão e vêm. E elas muitas vezes batem de forma muito forte. Há momentos em que vem um pé de vento daqueles muito grande. E eu aplico a verdade da palavra a esses momentos e vou estabelecendo estrutura sobre a minha vida. O objetivo maior de um mestre é ver os seus discípulos engajados em boas obras. Jesus é o exemplo fundamental daquilo que o mestre precisa ser. Mestres não podem comercializar os ensinamentos da lei, mas reconhecer que eu e você temos uma responsabilidade maior do que os discípulos. Eu vou pegar um texto aqui, em Tiago, no capítulo 3, no verso 11, que diz: acaso pode jorrar da mesma fonte aquilo que é doce e aquilo que é amargo? Pode, por exemplo, uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.
É assim que eu me norteio. A minha vida, ela é uma vida que deve jorrar a vida do Senhor. Mas para que tudo isso seja real e verdadeiro, eu preciso ter um conhecimento grande da palavra. E para mim, ter um conhecimento da palavra, eu preciso estudar a palavra. E para mim estudar a palavra, eu preciso parar com tudo à minha volta e ler, e meditar, e refletir e aplicar. Esses são os princípios. Não é difícil fazer isso, pelo contrário, é muito gostoso. Mas não se faz isso assim, com a Bíblia como um todo. Se começa com pequenos livros, com pequenos textos. Você vai aos poucos estudando, você vai aos poucos trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida, na sua casa, trazendo a família ao redor da mesa, dando direção, levando a Bíblia para os seus filhos, ensinando os seus filhos a amar a palavra. Pais precisam gastar tempo com seus filhos, fazendo cultos domésticos nesse tempo de pandemia, porque as crianças não estão indo para o culto, então essa responsabilidade é sua em casa. Faça isso com seus filhos, dê aos seus filhos nesse tempo a palavra, ensina a sua criança, ensina o seu filho a amar a palavra, mas ele, meu querido irmão, minha querida irmã, só vai poder fazer isso se ele ver você fazendo isso, se ele me ver fazendo isso, não? Eles não têm exemplo a seguir, não é verdade, queridos? Bom, amados, eu teria tantas outras coisas para falar, mas eu acho que já tá bom, né? Vamos estudar a palavra juntos, amém? Nós vamos entrar nas redes sociais da Igreja Montilhade e vai ser deixado estudos para vocês, além desta devocionais que nós temos. Mas muito mais do que isso, você pode estudar a palavra na sua casa, meu Deus. Olha o arsenal que nós temos hoje de capacidade para a gente se declinar sobre a Bíblia e estudar. Pai, eu quero nesta manhã louvar o seu nome porque o Senhor é bom, porque o Senhor fala, porque o Senhor ensina, porque o Senhor mostra. Que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas, como ovelha do teu pasto que nós somos. Fala conosco e nos leva a estudos mais profundos da tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, a alegria e o amor pela tua palavra no coração. É isto que eu oro. Enche o coração de quem está nos assistindo nesta manhã de amor pela tua palavra. Obrigado por esse dia. Receba, Pai, o nosso amor. Em nome de Jesus. Beijo. Que o Senhor te abençoe.